Eu disse ao meu noivo que ele não precisava saber o que aconteceria na minha despedida de solteira, então eu o bloquearia a noite toda. Ele levou a mal, mas era o correto. O problema é que minhas amigas não pensaram em bloqueá-lo também, e ele viu tudo. Eu estava noiva do Felipe há 2 anos e nós tínhamos acabado de entrar na contagem regressiva final de 3 semanas para a nossa cerimônia de casamento. Ele vinha assumindo a maior parte dos custos da festa, do salão e da decoração porque tinha uma condição financeira mais estável do que a minha. No entanto, o fato de ele bancar esses detalhes nunca lhe deu uma procuração para ditar como eu deveria me comportar. Eu sempre deixei muito claro que um relacionamento saudável precisa de autonomia mútua e respeito irrevogável aos limites individuais. Quando o evento começou a se aproximar, decidi que precisava de uma despedida digna antes de assumir qualquer papel conjugal definitivo. O plano foi estruturado com semanas de antecedência pelas minhas 2 melhores amigas de infância, a Kimberly e a Paula. Nós decidimos alugar um sítio privativo e afastado no interior, garantindo que nada pudesse atrapalhar a nossa comemoração. A ideia era criar um refúgio totalmente feminino, regado a drinks, música alta e brincadeiras sem nenhum tipo de vigilância externa. Eu avisei ao Felipe que passaria o fim de semana inteiro desconectada das responsabilidades do cotidiano para desfrutar daquele momento com quem esteve ao meu lado a vida toda. Ele concordou a princípio, mas logo começou a demonstrar uma insegurança completamente descabida e sufocante. Na véspera da viagem, enquanto eu terminava de organizar a minha mala, o Felipe veio até a sala com um tom de preocupação nitidamente forçado. Ele teve a ousadia de me pedir para mandar mensagens periódicas ao longo da noite, alegando que queria saber se o sítio era seguro e se tínhamos chegado bem. Fiquei imediatamente ultrajada com a audácia dele em querer instituir um toque de recolher virtual durante a minha própria festa de despedida. Tentar disfarçar controle possessivo como cuidado preventivo é o truque mais clássico e condescendente que um homem pode usar contra uma mulher prestes a se casar. Respondi com firmeza que não aceitaria ser monitorada como uma adolescente imprudente e que ele precisava confiar na minha maturidade. Para resolver a questão de forma definitiva e estabelecer uma barreira pedagógica que ele não pudesse violar, tomei uma decisão necessária. Avisei que assim que colocasse os pés no sítio, eu o bloquearia por 24 horas completas no aplicativo de mensagens e em todas as redes sociais. Ele precisava aprender na prática que o meu espaço pessoal não é negociável e que eu não passaria a noite prestando relatórios para acalmar as paranoias dele. O Felipe ficou transtornado, dizendo que a minha atitude era desrespeitosa e um sinal de alerta gravíssimo para a nossa convivência futura. Eu simplesmente ignorei o chilique dele, peguei as minhas coisas e entrei no carro da Kimberly, convencida de que estava agindo pelo bem da nossa futura dinâmica de casal. Nós chegamos à propriedade no final da tarde e o ambiente era absolutamente espetacular, isolado por densas árvores e com uma piscina impecável no centro. Assim que descarregamos as bagagens, cumpri a minha palavra e ativei o bloqueio nas contas do Felipe diante das meninas. A sensação de autonomia instantânea foi maravilhosa, lavando qualquer resquício de estresse que os preparativos do casamento vinham me causando nos últimos meses. A Kimberly e a Paula me aplaudiram pela postura firme, concordando que homem nenhum deveria ditar as regras de uma noite de celebração entre amigas. Nós abrimos a primeira garrafa de espumante e começamos a brindar à minha liberdade e ao novo ciclo que estava por vir. Conforme a noite avançava e as garrafas esvaziavam, a música começou a ditar um ritmo muito mais solto e desinibido para a festa. As meninas já haviam combinado uma surpresa especial para mim, e por volta das 10 da noite a campainha do portão principal tocou. Era um grupo de 3 dançarinos profissionais contratados para animar a nossa despedida, vestidos em trajes temáticos e com uma energia contagiante. Entre eles estava o Francisco, um rapaz extremamente carismático, atlético e que rapidamente direcionou quase toda a atenção da coreografia para mim. Eu estava apenas me divertindo como qualquer noiva tem o direito de fazer, rindo das provocações e aproveitando o clima festivo sem qualquer maldade premeditada. Depois de várias danças na sala, todo mundo decidiu migrar para a área externa em volta da piscina iluminada para continuar a bagunça. O calor da noite, combinado com o excesso de bebidas, fez com que as brincadeiras tomassem uma proporção muito mais intensa e sem filtros. O Francisco começou a me puxar para a borda da água, fazendo brincadeiras sensuais que faziam parte da apresentação contratada pelas minhas amigas. A Kimberly e a Paula gritavam incentivando cada movimento, rindo histericamente enquanto jogavam espumante para o alto.
Eu me sentia blindada por aquele círculo de confiança e pela certeza inabalável de que aquela noite pertencia exclusivamente a nós quatro e a ninguém mais. As coisas acabaram passando do limite quando Francisco pulou na piscina e me puxou pela cintura para dentro d'água junto com ele. O contato físico ficou muito íntimo em questão de segundos, e a atmosfera de festa acabou me levando a retribuir os beijos e carícias de maneira totalmente explícita. Naquele momento, sob o efeito da euforia e do álcool, eu não sentia nenhum peso na consciência porque considerava aquilo um mero parêntese sem significado antes do altar. Na minha mente, o bloqueio que impus ao Felipe funcionava como uma garantia absoluta de privacidade para viver aquele episódio sem cobranças descabidas. Era uma fantasia passageira, inofensiva para a estrutura do meu noivado e confinada a 4 paredes de um sítio alugado. O que eu não imaginava era o nível inacreditável de irresponsabilidade e falta de lealdade da Kimberly naquele momento exato. Enquanto eu estava com o Francisco na água, a Kimberly pegou o próprio celular e iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram para ostentar a festa para os seguidores dela. Por pura preguiça mental ou negligência criminosa, nem ela nem a Paula tiveram o bom senso básico de bloquear o Felipe nos perfis delas antes da festa começar. O meu noivo, que certamente estava rolando o feed em casa tomado pela própria paranoia, viu a notificação da live e entrou imediatamente para assistir. Ele assistiu a tudo, ângulo por ângulo, em alta definição e em tempo real, enquanto a minha suposta amiga ria atrás da câmera gravando cada segundo. A festa terminou na madrugada e eu fui dormir exausta, acordando quase ao meio-dia com uma dor de cabeça terrível, mas com a mente tranquila. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular, desbloquear o Felipe de todos os aplicativos e enviar uma mensagem direta com o endereço do sítio. Exigi que ele viesse me buscar imediatamente com o carro, pois estávamos cheias de malas pesadas e eu não queria pegar estrada de aplicativo. Imaginei que ele responderia em poucos minutos com o tom complacente de sempre, pronto para me levar de volta para a nossa rotina. Em vez disso, o aplicativo indicou que a mensagem foi entregue, mas nenhuma resposta em texto apareceu na tela. Pouco depois, quando tentei ligar para o número dele, a chamada caiu diretamente na caixa postal de maneira seca e automática. Abri as redes sociais para checar se ele estava online e percebi que a foto de perfil dele havia sumido, acompanhada por uma notificação de bloqueio recíproco. Minutos depois, recebi um e-mail formal vindo do endereço corporativo de um advogado civil, me notificando sobre a rescisão unilateral do nosso noivado. O texto informava friamente que todas as despesas sob responsabilidade dele estavam canceladas e que as providências para a partilha dos bens já haviam sido iniciadas. Fiquei completamente estarrecida ao ler aquilo no meio da sala do sítio, sem entender a dimensão do que havia acontecido. Desesperada, obriguei a Kimberly a abrir o celular dela e foi aí que descobri a gravação da transmissão ao vivo que ela havia salvo nos destaques da rede social. O Felipe tinha visto exatamente o meu envolvimento com o Francisco na piscina e tomou a decisão de destruir nossa vida a partir de uma gravação clandestina. Antes mesmo de conversar comigo como um homem adulto, ele aproveitou a minha ausência para ir ao nosso apartamento com um caminhão de mudança e retirar absolutamente todas as coisas dele. Ele não deixou um bilhete, não atendeu a uma única tentativa de contato e agiu pelas minhas costas com uma covardia sem tamanho. Em vez de esperar que eu chegasse em casa para esclarecermos os fatos civilizadamente, ele preferiu jogar fora 2 anos de relacionamento por causa de uma bobagem inconsequente em uma festa. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a audácia dessa mulher precisa ser estudada por cientistas. Você bloqueou o seu noivo sob o pretexto de dar uma lição pedagógica sobre limites. Foi para a piscina beijar um dançarino e agora está indignada porque a sua aula prática ensinou o cara a cancelar o casamento a tempo? Ele não foi covarde, foi muito rápido em se livrar de um golpe desse tamanho. Resposta da OP. O que vocês convenientemente ignoram é o fato de ele ter agido como um bisbilhoteiro doentio. O meu erro foi ter confiado que ele respeitaria o meu espaço. Mas em vez disso ele ficou caçando brechas nas redes sociais das minhas amigas para vigiar o que eu estava fazendo. Um homem que não consegue passar 24 horas sem fiscalizar a noiva claramente não tinha a maturidade necessária para subir ao altar comigo. Usuário anônimo 2 diz: você realmente tem a coragem de culpar a Kimberly por não ter bloqueado seu ex, como se a transmissão ao vivo fosse o crime principal da história. O problema nunca foi a câmera estar ligada, querida. O problema foi você ter traído o homem que estava pagando o seu casamento inteiro dentro de uma piscina. Pare de terceirizar a sua falta de vergonha. Resposta da OP.
Houve uma quebra gravíssima de privacidade e de lealdade entre amigas, sim, e não adianta você tentar distorcer as coisas. A Kimberly sabia perfeitamente que aquela festa era reservada e usou a minha imagem sem autorização apenas para mendigar engajamento medíocre na internet. Se ela tivesse agido com um mínimo de ética e respeito à minha intimidade, o Felipe não teria tirado conclusões precipitadas sobre uma brincadeira inocente de despedida. Atualização 1. Já se passou uma semana desde a minha última publicação e a situação conseguiu atingir níveis ainda mais revoltantes de infantilidade por parte do Felipe. Ele continua me mantendo completamente bloqueada em todas as linhas telefônicas possíveis, comportando-se como uma criança mimada que se recusa a encarar a realidade dos fatos. O homem simplesmente apagou qualquer vestígio de 2 anos de convivência porque preferiu dar ouvidos a uma live distorcida na internet do que sentar comigo para uma conversa madura. Ele age como se fosse um agente secreto que descobriu uma conspiração internacional, quando na verdade apenas bisbilhotou a transmissão alheia como um stalker patético. Essa fuga covarde me deixou tão furiosa que decidi que não ficaria em casa esperando a boa vontade dele se manifestar. Na última terça-feira pela manhã, vesti a minha melhor roupa e fui pessoalmente até a sede da empresa de consultoria financeira onde ele trabalha como diretor associado. Cheguei à recepção do edifício empresarial com a cabeça erguida, exigindo falar com ele imediatamente para colocarmos os pontos nos is. A recepcionista tentou me enrolar com desculpas corporativas protocolares, dizendo que ele estava em reunião com clientes e não poderia me receber sem agendamento prévio. Eu não aceitei aquela resposta evasiva e fiz questão de elevar a minha voz para que todo o saguão pudesse ouvir a injustiça que estava acontecendo. Eu tinha todo o direito de cobrar explicações sobre a postura ridícula dele e sobre o prejuízo material que ele estava causando. O Felipe cancelou unilateralmente o contrato do Salão Nobre de Eventos e do buffet sem a menor consideração com o meu nome que constava nos documentos. Por causa dessa decisão impulsiva dele, os fornecedores começaram a me enviar notificações de cobrança referentes a multas contratuais exorbitantes que ultrapassam dezenas de milhares de reais. Eu deixei claríssimo para a recepcionista que não arredaria o pé dali enquanto o Felipe não descesse para assinar as transferências das dívidas para o nome dele, já que ele foi o único culpado pela ruptura. Quem decide romper um compromisso às vésperas da cerimônia por pura birra é quem deve arcar integralmente com os custos da sua própria histeria. Eu não admito ser penalizada financeiramente pelo ego ferido de um homem que não sabe resolver conflitos de forma civilizada. Para minha surpresa e absoluto choque, em vez de descer para conversarmos como 2 pessoas adultas, o Felipe teve a pachorra de acionar a segurança interna do prédio corporativo. 2 seguranças enormes vieram até a recepção e me informaram que eu precisava me retirar imediatamente do local para evitar a intervenção da polícia militar. Fui escoltada até a porta giratória sob os olhares curiosos de funcionários e clientes, passando por uma humilhação pública completamente desproporcional e injustificável. Eu estava ali apenas lutando pelo que é justo e buscando resolver pendências jurídicas, mas fui tratada como se fosse uma invasora perigosa. Aquela atitude truculenta só serviu para comprovar a verdadeira face mesquinha e autoritária que ele sempre tentou esconder debaixo daquela pose de bom moço. Assim que cheguei em casa, tomada por uma indignação legítima, decidi que a traição da Kimberly também não passaria impune perante a lei. Contratei um advogado para redigir uma notificação extrajudicial formal contra ela por violação de direito de imagem e exposição pública indevida. Ela cometeu um ato ilícito ao transmitir imagens de um momento privado em uma propriedade alugada sem o meu consentimento expresso, destruindo a minha paz em troca de likes. Quando ela recebeu o documento por mensagem, teve o desplante de me mandar um áudio rindo e dizendo que eu era uma ingrata sem noção que não assumia os próprios erros. Eu imediatamente a bloqueei, deixando claro que a nossa amizade de anos estava morta e que as nossas pendências agora seriam resolvidas no tribunal. Como se todo esse circo já não fosse suficiente, os pais do Felipe decidiram se intrometer no assunto de maneira extremamente hipócrita e invasiva. A mãe dele, que sempre fez questão de manter uma fachada de senhora compreensiva e elegante, me enviou um texto gigantesco repleto de julgamentos morais baratos. Ela disse que a família inteira estava profundamente envergonhada com a minha conduta e que o filho dela havia sido salvo de uma mulher sem princípios. O pai dele ainda teve a audácia de mandar uma mensagem dizendo que eu deveria me envergonhar de procurar o filho no trabalho para pedir dinheiro. Ler aquelas palavras cheias de veneno me deu uma ânsia incontrolável de expor a podridão daquela dinâmica familiar sufocante.
Eu não pensei duas vezes antes de dar a resposta que eles realmente mereciam para aprenderem a não cruzar os meus limites. Em vez de responder no privado, entrei no grupo do WhatsApp que reunia toda a família estendida do Felipe, incluindo tios, primos e padrinhos do nosso finado casamento. Escrevi um texto longo, pontual e demolidor, expondo como os dois criaram um filho covarde, incapaz de dialogar com a própria noiva e que prefere usar a segurança corporativa para fugir de suas obrigações financeiras. Detalhei que ele destruiu uma história de 2 anos inteiros por causa de uma gravação sem contexto e que a postura controladora dele já vinha sufocando o nosso relacionamento há muito tempo. Finalizei a mensagem avisando que ninguém ali tinha moral para julgar o meu caráter enquanto acobertavam as atitudes frouxas e manipuladoras do Felipe. Enviei o texto no grupo para que todos os parentes pudessem ler a verdade nua e crua antes de eu simplesmente sair da conversa de maneira definitiva. Sei que a verdade incomoda quem está acostumado a viver de aparências sociais, mas eu nunca fui o tipo de mulher que aceita ser pisoteada calada. Se eles achavam que eu aceitaria o papel de vilã da história para poupar a reputação do filho perfeito deles, estavam redondamente enganados. O Felipe pode ter fugido da recepção da empresa, mas ele não vai conseguir fugir da responsabilidade de ter jogado tudo no lixo por pura imaturidade. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: a mulher vai até a recepção da empresa onde o ex trabalha. Arma um escândalo no meio do expediente para exigir que ele pague as multas de uma festa cancelada por traição. E ainda acha que tem superioridade moral? Você foi expulsa pelos seguranças porque estava cometendo assédio no ambiente de trabalho dele. Agradeça por ele não ter chamado a polícia na hora. Resposta da OP. Compromissos contratuais assinados não deixam de existir simplesmente porque um homem teve um ataque de orgulho ferido e resolveu cancelar tudo sem me consultar. O Felipe assumiu as despesas do casamento por livre e espontânea vontade e ele tinha a obrigação legal de arcar com as consequências do rompimento unilateral. Eu não fui fazer escândalo, fui exigir uma solução formal de um indivíduo que se esconde atrás de recepcionistas para não encarar as dívidas que ele mesmo gerou. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns, gênia. Você conseguiu queimar a última ponte de diálogo ao humilhar os pais dele no grupo de família onde estavam todos os parentes. Os sogros mandaram uma mensagem privada tentando entender a situação e você armou um show público para tentar se justificar. Você tem noção de que acabou de garantir que ninguém daquele círculo jamais olhe na sua cara de novo? Resposta da OP. Respeito é uma via de mão dupla e eu não sou obrigada a engolir lições de moral hipócritas de pessoas que criaram um homem covarde e fugitivo. Eles não mandaram mensagem para conversar, mandaram ofensas disfarçadas de conselho para tentar limpar a barra do filho perfeito deles. Se eles queriam proteger a imagem da família, deveriam ter ensinado o Felipe a resolver os problemas cara a cara em vez de fugir para a barra da saia da mãe dele. Atualização 2. Já se passou um mês desde a minha última atualização e a perseguição covarde do Felipe contra mim atingiu um patamar simplesmente inaceitável. Na semana passada, um oficial de justiça bateu na porta do meu apartamento para me entregar uma notificação de medida protetiva com afastamento obrigatório. O Felipe teve a cara de pau de ir até uma delegacia e alegar que se sentia ameaçado pela minha presença no ambiente de trabalho dele, pedindo que a justiça me proibisse de chegar a menos de 200 metros dele ou da família dele. Eu fiquei absolutamente estarrecida ao ser tratada como se fosse uma criminosa perigosa por simplesmente cobrar os direitos financeiros decorrentes do cancelamento do nosso casamento. Essa manobra jurídica asquerosa foi a gota d'água para que eu percebesse que ele não teria qualquer compaixão comigo. Diante de tanta injustiça institucionalizada, decidi que o mundo corporativo que ele tanto preza precisava conhecer o verdadeiro caráter do homem com quem lidavam diariamente. Criei várias contas de e-mail anônimas usando redes alternativas para garantir a minha liberdade de expressão e proteger a minha identidade contra retaliações. Passei 2 noites inteiras mapeando os principais clientes, diretores e parceiros comerciais da empresa de consultoria onde o Felipe trabalha. Redigi um dossiê detalhado explicando como ele utiliza a sua posição de poder para cometer assédio psicológico, manipulação emocional e abuso moral contra pessoas do seu convívio íntimo. Enviei o texto para mais de 40 contatos profissionais dele, deixando claro que uma pessoa instável e desonesta na vida pessoal não merece a confiança do mercado corporativo. Eu senti uma satisfação imensa ao clicar no botão de envio, convicta de que estava prestando um serviço de utilidade pública ao expor a hipocrisia dele.
Quem vive de terno e gravata fingindo integridade para os clientes não pode achar que tem o direito de destruir a vida da noiva impunemente nos bastidores. Se ele queria usar a lei para me calar e me intimidar com medidas protetivas descabidas, eu usaria a verdade para equilibrar o jogo. O Felipe precisava entender que toda ação covarde gera uma reação proporcional e que eu não me curvaria diante das tentativas dele de me isolar socialmente. A minha voz não seria silenciada por um papel timbrado assinado por um juiz que nem sequer conhece a nossa história. No entanto, a raiva que ainda ardia no meu peito não se acalmou apenas com os e-mails enviados para a rede corporativa dele. Olhar para a pilha de caixas dentro do meu quarto, cheia de presentes caros, álbuns de noivado, convites impressos e cartas de amor falsas que ele me escreveu, me dava um nojo profundo. Eu não queria mais nenhum vestígio daquele homem contaminando o ar da minha casa, mas também não me daria ao trabalho de doar nada daquilo. Aquelas lembranças pertenciam à história suja que ele criou e deveriam ser devolvidas para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Esperei a madrugada de sexta-feira chegar, coloquei tudo no porta-malas do meu carro e dirigi até a casa da mãe dele, onde eu sabia que ele estava dormindo provisoriamente. Cheguei ao bairro residencial por volta das 2 da manhã e vi que o sedã importado do Felipe estava estacionado bem em frente à garagem da casa da mãe dele. Desci do carro determinada a encerrar aquele ciclo de humilhação com um gesto contundente de libertação pessoal. Descarreguei todas as caixas de papelão no meio da calçada, joguei os papéis, convites e lembrancinhas no chão e risquei um fósforo para queimar toda aquela hipocrisia acumulada. Ver o fogo consumindo as promessas vazias dele me deu uma sensação momentânea de poder e alívio que eu não sentia há semanas. Para arrematar o recado e marcar a data daquele rompimento definitivo, peguei uma lata de tinta automotiva vermelha que havia comprado e despejei sobre o capô do carro dele. O problema foi que o cheiro forte de queimado e o barulho das minhas ações acabaram acordando os vizinhos intrometidos daquela rua pacata. Em menos de 10 minutos, enquanto eu ainda observava as chamas diminuírem, 3 viaturas da polícia militar dobraram a esquina com as sirenes desligadas e fecharam a rua. Fui cercada por policiais armados que me mandaram colocar as mãos sobre a cabeça de forma extremamente agressiva e humilhante. Tentei explicar com toda a calma que se tratava de um desabafo pessoal legítimo contra um homem que havia destruído a minha vida, mas os policiais sequer quiseram ouvir o meu relato. Eles apagaram o restante do fogo com um extintor e me colocaram algemada no banco de trás da viatura como se eu fosse uma assaltante de alta periculosidade. Fui levada diretamente para a delegacia de plantão, onde passei o restante da madrugada trancada em uma cela fria e imunda ao lado de pessoas detidas por crimes graves. Foi a noite mais aterrorizante e degradante da minha existência inteira. Tudo porque o Estado prefere proteger o patrimônio material de um homem rico do que acolher a dor de uma mulher injustiçada. O Felipe e a mãe dele compareceram à delegacia pela manhã, acompanhados de 2 advogados, olhando para mim com um desprezo arrogante que me dava vontade de vomitar. Eles fizeram questão de registrar queixa-crime por dano qualificado ao patrimônio, perturbação do sossego e descumprimento flagrante da medida protetiva que havia sido expedida dias antes. Só consegui ser liberada no final da tarde depois que o meu advogado particular compareceu à delegacia e pagou uma fiança estipulada pelo delegado. Saí de lá com as roupas sujas de cinza, com o corpo dolorido e assinando termos circunstanciados que agora constam na minha ficha policial. O Felipe não teve a decência de trocar uma única palavra comigo no corredor da delegacia, limitando-se a rir baixinho com os advogados dele enquanto eu assinava os papéis de soltura. Essa perseguição jurídica desmedida apenas reforça o quanto ele é incapaz de assumir a responsabilidade pela dor que causou ao meu coração. Ele transformou uma simples crise de casal em uma guerra criminal desumana, mas eu continuo de pé e pronta para provar a minha inocência diante de qualquer tribunal. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: isso não pode ser real, você só pode estar inventando isso para ganhar atenção na internet. Você violou uma medida protetiva judicial, ateou fogo em objetos na calçada da mãe do cara no meio da madrugada e destruiu o carro dele com tinta automotiva? E no final você ainda tem a audácia de culpar a polícia por truculência e dizer que foi um protesto simbólico. Você cavou a própria sepultura criminal com as próprias mãos. Resposta da OP. A polícia agiu com um despreparo absurdo e com uma truculência totalmente desnecessária contra uma mulher fragilizada e desarmada. Eu não cometi nenhum crime violento. Apenas devolvi os objetos que pertenciam ao passado dele e fiz uma manifestação legítima contra a violência psicológica que vinha sofrendo.
O sistema é estruturado para criminalizar o desabafo das mulheres enquanto protege homens covardes que destroem famílias inteiras sem pagar nada por isso. Usuário Anônimo 2 diz: você disparou mais de 40 e-mails para os clientes da empresa dele a partir da sua casa achando que usar contas anônimas protegeria a sua identidade? Qualquer perícia técnica básica consegue rastrear o endereço de IP da sua rede doméstica em menos de 10 minutos. Prepare-se porque o processo por calúnia, difamação e quebra de segredo comercial que vem pela frente vai fazer essa noite na cadeia parecer um passeio no parque. Resposta da OP: eu utilizei provedores públicos comuns e não tenho medo de nenhuma perícia técnica porque não inventei nenhuma mentira naquele texto. Eu apenas exerci o meu direito constitucional de alertar terceiros sobre a índole duvidosa de uma pessoa com quem eles mantêm relações comerciais de confiança. Se o Felipe tem medo da verdade vir à tona no ambiente de trabalho dele, ele deveria ter pensado nisso antes de agir como um tirano dentro do nosso noivado. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a minha última postagem e o meu mundo simplesmente desmoronou dentro de uma sala de audiências judiciais. Aquele alerta pretensioso dos comentários sobre a perícia cibernética acabou se concretizando de forma implacável por conta da corrupção e da influência financeira do Felipe. Ele abriu um processo civil gigantesco contra mim na vara civil, unificando pedidos de indenização por danos morais, difamação empresarial, perdas materiais e prejuízos comerciais. Durante a audiência de instrução e julgamento realizada na semana passada, o advogado dele apresentou um calhamaço de laudos periciais encomendados que mapearam todas as conexões dos e-mails anônimos. Os técnicos comprovaram linha por linha que as mensagens disparadas aos clientes corporativos dele partiram exatamente do roteador instalado na sala do meu apartamento. A defesa técnica que o meu advogado montou, alegando surto emocional decorrente do término abusivo e falta de provas materiais conclusivas, foi completamente triturada pelos fatos apresentados. Além dos relatórios digitais irrefutáveis, os advogados do Felipe exibiram gravações em altíssima definição das câmeras de segurança do condomínio da mãe dele. As filmagens mostravam claramente o momento exato em que cheguei de carro, despejei os entulhos na calçada, acendi o fogo e vandalizei a lataria do veículo dele com a tinta vermelha. Ver a minha própria imagem sendo projetada em uma tela grande diante da juíza e dos promotores foi uma experiência humilhante que me tirou o ar. O cinismo com que o Felipe me olhava durante a exibição das provas só demonstrava o prazer sádico que ele sentia ao me ver encurralada. No entanto, o golpe mais sujo, covarde e imperdoável de todo esse processo não veio das mãos dos advogados dele, mas sim das minhas antigas amigas. Morrendo de medo de responderem como cúmplices criminais e serem processadas pelo vazamento da transmissão ao vivo, a Kimberly e a Paula fecharam um acordo judicial para depor como testemunhas de acusação do Felipe. As duas sentaram no banco das testemunhas sob juramento e entregaram à juíza dezenas de capturas de tela das nossas conversas privadas no WhatsApp, gravadas dias antes da viagem para o sítio. Naquelas mensagens, tiradas completamente do contexto de descontração em que foram escritas, eu desabafava dizendo que precisava colocar o Felipe no lugar dele para que ele aprendesse a não mandar no casamento. As duas traidoras declararam friamente para a magistrada que eu já planejava trair o Felipe antes mesmo de colocar os pés na despedida de solteira, usando a festa como uma desculpa calculada para humilhá-lo. A Kimberly teve a audácia de afirmar que só abriu a transmissão ao vivo porque achava que eu estava ciente de tudo e que não imaginava que eu me envolveria com o Francisco diante das câmeras. Ver aquelas duas mulheres, com quem dividi os meus segredos mais íntimos durante anos, me apunhalarem pelas costas para salvarem a própria pele me causou uma dor física indescritível. O tribunal inteiro absorveu aquela narrativa distorcida como se eu fosse um monstro calculista, ignorando completamente a pressão psicológica que eu suportava no noivado. Diante daquela avalanche de provas fabricadas e depoimentos traíras, a juíza do caso proferiu uma sentença devastadora e absolutamente desmedida contra a minha pessoa. Ela acolheu integralmente o pedido de danos morais e difamação feito pelo Felipe, fixando uma indenização por danos à honra e à imagem profissional em um valor astronômico. Para piorar ainda mais a minha ruína financeira, fui condenada a pagar o conserto integral da lataria do carro dele e a reembolsar os gastos com a limpeza da calçada da mãe dele. Cada palavra lida pela juíza soava como um martelo esmagando as minhas últimas esperanças de conseguir justiça naquele ambiente machista e tendencioso. O golpe de misericórdia veio no julgamento das responsabilidades contratuais relativas ao cancelamento dos fornecedores do casamento.
A magistrada determinou que, como a ruptura do noivado ocorreu por culpa exclusiva e comprovada da minha conduta desleal e pública, eu deveria assumir integralmente todas as dívidas e multas pendentes. Isso significa que os contratos do salão de luxo, do buffet gastronômico, da equipe de fotografia e da decoração floral foram transferidos unicamente para o meu nome e CPF. O Felipe foi totalmente desonerado de qualquer obrigação financeira restante, saindo daquele processo com as mãos limpas e com uma indenização milionária para receber de mim nos próximos meses. O meu advogado tentou recorrer da decisão em segunda instância, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença na íntegra, alegando que as provas periciais e testemunhais eram contundentes demais para permitir qualquer reforma. Além de todas as dívidas contratuais e das indenizações fixadas, fui condenada a arcar com as custas processuais e com os honorários de sucumbência dos advogados do Felipe. Não sobrou uma única brecha jurídica para que eu pudesse respirar ou tentar uma renegociação amigável daquela montanha de dinheiro. Saí do Fórum Central sob uma chuva fina, sentindo o peso esmagador de um sistema que sempre escolhe proteger o homem detentor do poder econômico contra a mulher que ousa se rebelar. Agora estou diante de um abismo financeiro irreversível, com as minhas contas bancárias prestes a sofrerem bloqueios judiciais imediatos para garantir a execução da dívida. A Kimberly e a Paula foram embora da audiência juntas, rindo e cochichando nos corredores, como se nada daquilo tivesse relação com a negligência criminosa que cometeram ao abrir aquela live maldita. Eu fui abandonada por absolutamente todas as pessoas que se diziam leais a mim quando o dinheiro e as festas estavam fartos. O Felipe conseguiu exatamente o que queria: destruir a minha reputação, me arrastar pela lama dos tribunais e me transformar em uma devedora insolvente perante a sociedade inteira. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: a sua estratégia jurídica conseguiu ser mais desastrosa do que o seu comportamento na piscina. Você armou uma despedida com a intenção explícita de colocar o noivo no lugar dele, mandou mensagens deixando isso registrado por escrito. Atacou os clientes da empresa do cara pelo seu próprio IP e agora está surpresa porque as suas cúmplices te entregaram para não ir em empresas com você? Você foi a arquiteta da sua própria destruição e forneceu todas as armas para a acusação. Resposta da OP: as pessoas se vendem por muito pouco quando sentem o peso do judiciário em cima delas. E a Kimberly e a Paula provaram que nunca passaram de oportunistas covardes. O dinheiro do Felipe comprou a lealdade delas e manipulou o tribunal para transformar conversas informais de amigas em um plano premeditado que nunca existiu. Eu perdi porque a justiça deste país foi desenhada para beneficiar homens ricos e punir mulheres que não aceitam ser submissas e silenciadas. Usuário Anônimo 2 diz: se você tivesse apenas aceitado o término com o mínimo de dignidade lá no começo, teria saído dessa história solteira e com a vida intacta. Mas a sua arrogância em exigir dinheiro, ir ao trabalho dele, pichar carro e mandar e-mails difamatórios te colocou uma dívida impagável nas costas que vai durar pelos próximos 20 anos. Você destruiu a sua própria vida financeira por pura incapacidade de ouvir a palavra não. Resposta da OP: eu estava lutando pela minha dignidade e cobrando aquilo que era justo depois de ter sido descartada pelas costas sem direito a uma conversa prévia. A decisão dessa juíza foi totalmente desproporcional, machista e cega para a dor emocional que desencadeou todas as minhas reações legítimas. Chamar a minha busca por reparação de arrogância é a prova definitiva de como a sociedade sempre normaliza a crueldade masculina enquanto condena qualquer reação feminina. Atualização 4. Já se passaram 7 meses desde a última vez que escrevi aqui e o peso esmagador da realidade finalmente se assentou de uma maneira definitiva e silenciosa sobre a minha vida. Aquele furacão de processos judiciais, intimações, audiências e sentenças condenatórias que antes parecia um pesadelo distante agora molda cada minuto dos meus dias. Fui obrigada a entregar o meu carro seminovo para quitar as primeiras parcelas das execuções de título extrajudicial movidas pelos fornecedores do casamento. Em seguida, o restante das minhas economias de uma vida inteira foi drenado por bloqueios judiciais diretos na minha conta corrente para pagar os honorários sucumbenciais dos advogados do Felipe. Não sobrou absolutamente nada daquela segurança material que eu julgava garantida quando planejava a minha cerimônia de noivado. Tive que rescindir o contrato de locação do meu apartamento confortável no bairro Nobre e me mudar às pressas para um quarto e sala minúsculo e úmido na periferia da cidade. Hoje vivo em um espaço apertado com móveis usados comprados de segunda mão e tendo que calcular cada centavo que gasto no supermercado para não faltar comida no fim do mês.
A minha rotina se transformou em uma corrida exaustiva para sobreviver com os descontos mensais automáticos que incidem sobre qualquer valor que entra no meu nome. Aquela mulher cheia de certezas, que organizava festas caras e exigia padrões inegociáveis de postura dos outros, desapareceu completamente debaixo dos boletos e notificações judiciais. O impacto de toda essa tragédia na minha carreira profissional conseguiu ser ainda mais cruel e definitivo do que a perda material direta. Eu trabalhava como coordenadora de marketing em uma agência conceituada, mas fui demitida pouco tempo depois do término por conta das faltas e do desgaste emocional evidente. Desde então, não consegui mais nenhuma recolocação formal no mercado corporativo, por mais que envie dezenas de currículos semanalmente. Qualquer processo seletivo básico hoje em dia realiza uma checagem preventiva de antecedentes cíveis e criminais nos órgãos de proteção ao crédito e nos tribunais de justiça. Assim que os recrutadores encontram os processos públicos por danos morais, difamação empresarial e vandalismo com o meu nome nos registros, as portas simplesmente se fecham sem nenhuma explicação. Atualmente consigo me manter prestando serviços avulsos como freelancer autônoma na internet, recebendo valores baixos e sem qualquer tipo de estabilidade ou benefício trabalhista. O meu círculo social foi completamente erradicado, já que a Kimberly, a Paula e todos os amigos que tínhamos em comum me bloquearam de tudo para não se associarem ao escândalo. Eu passo os fins de semana completamente sozinha dentro deste quarto minúsculo, sem receber uma única mensagem de apoio ou uma ligação de alguém perguntando como estou enfrentando esse isolamento. O silêncio do meu cotidiano é interrompido apenas pelas notificações de cobrança que continuam chegando pelo correio de tempos em tempos. Há poucos dias, enquanto navegava sem rumo pelas redes sociais através de uma conta secundária e sem fotos que uso apenas para ler notícias, o algoritmo me jogou uma surpresa brutal. O perfil público do Felipe apareceu nas minhas sugestões de busca e, por um impulso que não consegui conter, cliquei para ver o que havia sido feito da vida dele. Ele havia publicado uma foto recente em uma reserva ambiental, segurando um cheque simbólico de doação ao lado dos voluntários de uma ONG de proteção animal. O texto da legenda informava com sobriedade que ele havia acabado de vender o anel de noivado de diamante que me deu no passado e que todo o dinheiro arrecadado havia sido destinado para salvar animais abandonados. Olhei fixamente para aquela fotografia na tela do celular por quase uma hora, esperando sentir a costumeira onda de ódio, indignação e ressentimento que sempre me consumia ao pensar no nome dele. Mas pela primeira vez em quase um ano inteiro de desespero, nenhuma fagulha de raiva ou revolta brotou dentro do meu peito. Na foto, o Felipe aparentava estar profundamente calmo, saudável, vestindo roupa simples e com uma expressão serena de quem finalmente havia encontrado paz depois de uma tempestade horrível. Ele não parecia um monstro vingativo, não parecia um homem interessado em me humilhar e nem sequer mencionava o meu nome no texto que escreveu para os amigos dele. Naquele instante exato, enquanto eu encarava as paredes descascadas do meu quarto alugado, a última muralha de justificativas e vitimismo que sustentava a minha cabeça desmoronou em pedaços. Uma clareza fria, dolorosa e assustadora tomou conta dos meus pensamentos com a força de um soco no estômago. O Felipe nunca foi o meu algoz, nunca tentou me destruir e nunca teve a intenção de transformar a minha vida em um inferno jurídico como eu insistia em repetir para mim mesma. O único pecado dele foi ter pedido para manter contato por mensagem durante uma noite em um sítio isolado porque genuinamente se preocupava com a minha segurança física. Fui eu quem transformou um pedido simples de cuidado em uma ofensa mortal contra a minha vaidade inflada e imatura. Fui eu quem decidiu tratá-lo como um inimigo doméstico, impondo um bloqueio autoritário e covarde sob o pretexto ridículo de lhe dar uma lição de moral pedagógica. Fui eu quem escolheu ignorar todos os limites do compromisso e da decência ao me entregar nos braços do Francisco na piscina, acreditando arrogantemente que nada seria descoberto. E fui eu quem, cega pelo orgulho ferido ao ser desmascarada, preferiu queimar carros, difamar clientes e arrastar a vida de todo mundo para a lama dos tribunais em vez de abaixar a cabeça e pedir perdão. Não existe nenhum sistema machista que tenha conspirado contra mim. Não existem culpados ocultos e nem a incompetência das minhas amigas pode justificar o que eu fiz por vontade própria. A Kimberly apenas expôs em vídeo aquilo que eu escolhi fazer de forma consciente e deliberada diante de todo mundo na água. A culpa por cada dívida que tenho hoje, por cada porta profissional que se fechou na minha cara e por cada noite de solidão que passo nesta periferia é exclusivamente minha. Eu passei meses construindo narrativas para justificar a minha podridão.
Mas a realidade nua e crua não se importa com as mentiras que contamos para anestesiar o nosso próprio ego. O Felipe seguiu em frente com a dignidade intacta, recuperou a própria paz e transformou a memória do nosso noivado em ajuda real para quem precisa. Enquanto isso, eu fiquei para trás, soterrada sob os escombros da destruição que eu mesma planejei, executei e alimentei com o meu orgulho cego. Não me sobrou nenhum relacionamento, nenhuma amizade de infância, nenhuma estabilidade financeira e nem a possibilidade de voltar no tempo para desfazer aquele fim de semana maldito. Tudo que me restou nesta vida vazia foi a certeza fria e solitária de que a pessoa que arruinou o meu futuro não foi o homem que assistiu à live, mas sim a mulher que escolheu entrar naquela piscina.